Hoje, dando continuidade à série Voltando às Veredas Antigas, nós falamos de família, falamos do sábado, falamos do vestuário, hoje vamos falar do dízimo, o dízimo na história do povo de Deus. E o nosso convidado desse estudo é o pastor Cláudio Costa. Obrigado, pastor. Ele é da Associação ABA. Obrigada mais uma vez por nos ajudar aqui. Que Deus lhe abençoe nesse momento e que o Senhor a palavra. Seu microfone está desligado. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Bom dia. Estou de parabéns aí, de madrugada todo mundo já está acordado, né? A graça e a paz de Cristo esteja com todos nós. Amém. Irmãos, sobre Amém. esse tema, o dízimo na história do povo de Deus, é um assunto bastante amplo, nós vamos procurar, pela graça de Deus, resumir aqui para os irmãos. Está escrito que de todas as vossas posses reserva o Senhor a décima parte. É essa a provisão que Deus fez para levar avante a obra do Evangelho. E o plano de doação
da parte do Senhor, ele é sistemático, não por impulso, né? Não por momento, mas deve ser constante. O Novo Testamento não dá nova lei sobre o dízimo. Por que isso? Assim também não dá sobre o sábado, né? Pois pressupõe a validade dos mesmos. Então, esse sistema ele continuou no Novo Testamento, mas não se falou muito deles porque não tinha necessidade. O povo já acreditava nisso. A mensagem que eles precisavam mesmo era de um Salvador, das provas que Cristo, né, era o Messias, estava entre eles, né? Havia doado sua vida por todos, inclusive pelos judeus. Mas quanto aos princípios de dízimo, de sábado, não necessitava. Então, por isso, pouco se fala no Novo Testamento sobre o sábado e também sobre o dízimo. Diz que o dízimo de todas as nossas rendas é do Senhor, reservou para si, para ser empregado em fins religiosos. Santo é. Eu costumo dizer que Deus é matemático. Se a gente olhar o sistema solar, observar os céus, as estrelas, a gente vê que tem um número imenso, né? E Deus diz que Deus chama cada estrela pelo seu nome, né? Nós observamos também o nosso planeta, né? Muita água, menos terra, mas tudo na sua devida proporção. E o próprio Cristo falou que nós não podemos aumentar sequer um segundo em nossa vida, mas que Deus sabe exatamente a quantidade de fios de cabelos que existem em nossa cabeça. Ou seja, Deus é matemático. E Deus separou para si um sétimo dos dias, né, do nosso tempo, ou seja, o sábado é do Senhor. Poderia ser mais, né? Mas Deus pediu apenas um dia e separa nossas rendas, de acordo com o assunto aqui, um décimo, né? O dízimo. Interessante isso. Você se lembra quando você devolveu o seu primeiro dízimo? Primeira vez que você teve experiência pessoal, devolveu o dízimo? Eu me lembro que foi em 31 de dezembro de 95, uma vigília em nossa igreja. Eu tive a oportunidade de ir à frente, primeira vez que eu fui à frente à igreja. Aí falei sobre o sábado que eu estava crendo, falei sobre o dízimo. E tinha muitas pessoas católicas ali, inclusive jovens que foram colegas meus, né, na rua, na escola. Eles ficaram impressionados pelo testemunho. Eu fui à frente e testemunhei sobre o sábado e sobre o dízimo. Me lembro do valor, me lembro do dia, da hora, né, da noite. A minha primeira experiência, primeiro testemunho foi justamente sobre mordomia. E de lá para cá, graças a Deus, tem sido constante. Mas na história do povo de Deus, existe um personagem que eu considero ele áureo nesse assunto. Às vezes gera discussões sobre os textos, mas mostra ali a fidelidade, o altruísmo, a experiência pessoal dele, a sua honestidade, sua integridade e o reconhecimento que tudo vem de Deus. Não poderia deixar, ao falar desse assunto, deixar de falar justamente sobre o nosso pai da fé, o Abraão. Está escrito em Gênesis 14, uma experiência áurea de Abraão, o pai da fé. Biblicamente falando, que eu saiba, esse é o primeiro personagem claramente mostrando na Bíblia que devolveu o dízimo. A gente sabe das ofertas de Adão, principalmente de Abel, mas claramente sobre o dízimo, este é o primeiro personagem. Em Gênesis capítulo 14, nós vimos a experiência do servo de Deus, do pai da fé, o Abraão. Com circunstâncias bem diferentes, diz que ele amava Ló, e Ló foi morar em Sodoma, né? Ló preferiu morar em Sodoma. Não era o melhor lugar do mundo, mas era muito aprazível. Mas em termos de fé, não colaborava para Ló desenvolver a sua fé em Deus. Mas era muito próspero Sodoma. Ele disse que ali ele morou, mas ali tinha sido um local que pagava tributos a 4 reis. E eles, depois de 13 anos, eles se revoltaram contra esses reis. Eram 5 reis da região ali, Admá, Zeboim, Sodoma, Gomorra, mas Bela, uma cidadezinha chamada Bela, enfim, eram 5 reis. E quando eles se revoltaram, os outros 4 reis se armaram para a batalha. Foram lá, destruíram muita coisa, tomaram muitos despojos e levaram consigo a todas as famílias, inclusive as reais e a família de Ló.
Nós sabemos na Bíblia que os servos de Deus, praticamente todos eles eram de paz. Assim Abraão, assim Jacó, eles não eram homens de lutas, de guerra, mas movido por uma circunstância, somente por amor a Ló, diz que Abraão preparou ali 318 homens. Que tem Gideão e os 300, né? Podemos dizer aqui que aqui tem Abraão e os 318, né? Abraão e os 318. E ele então chamou mais alguns amigos dele, como Escol, Manre e Ané, e foi contra aqueles reis. Ele pegou os reis desprevenidos, estavam tranquilos, tomando vinho, né? Curtindo ali a vitória que tinham obtido contra os 5 reis. E disse que ele então conseguiu derrotá-los e trazer de volta todos os despojos, todos os bens. Isso é impressionante. A gente vê aqui um milagre e vê a mão de Deus. Por que isso? Porque como pode 4 reis destruir os 5 reis, derrotar os 5 reis? E agora esses grandes 4 reis serem derrotados por apenas um homem, acompanhado de 318 homens apenas, era algo minúsculo, insignificante, humanamente falando, impossível, né? Não tinha como. Realmente a mão de Deus abençoou Abraão e os seus guerreiros. E ele então venceu aqueles reis e trouxe consigo todos os despojos. Pela lei da guerra, Abraão tinha direito a todos os despojos. Diz que o vencedor tinha direito aos despojos dos vencidos. Aqueles despojos, a princípio, eles pertenciam aos 5 reis. Mas quando Abraão venceu aquela guerra, eles pertenciam todos 100%. Muitos camelos, muitas ovelhas, muito gado, muitos, digamos que os tecidos da época, né, as capas de couro, tudo pertencia a Abraão. Mas está escrito que Abraão encontrou com Melquisedeque, está escrito em Gênesis 14, versículos 18 e 19, que Melquisedeque veio feliz da vida encontrar com ele, feliz da vida porque o servo de Deus tinha vencido a batalha e libertado principalmente a Ló, louvando a Deus por isso, e diz que Abraão devolveu-lhe o dízimo de tudo. Observe que tudo passou pelas mãos de Abraão, e ele tinha direito a tudo. Foi então que ele devolveu o dízimo de tudo. Foi um dízimo muito rico aqui. Não foram poucas coisas, foram muitos mantimentos, muitos animais, digamos que muito ouro, né? E ele devolveu o dízimo de tudo. Reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque e devolveu-lhe o dízimo de tudo. Lá diz também que logo em seguida chegou um rei e esse rei falou, olha, fica com todos os bens. Observe que ele já tinha tirado o dízimo e agora era parte dele, né? Mas ele, com altruísmo surpreendente, raro hoje em dia, movido por desinteresse próprio, ele diz, nada quero para mim, senão que os meus servos comeram e a porção pertencente a Ané, Escol e Manre, que eram chefes também ali de exército, mas chefiados por Abraão, os quais me acompanharam, que eles recebam o seu devido quinhão. Então Abraão abriu mão de sua parte, que seria tudo, ele teria que pagar esses homens, ele pagou os homens, mas ele devolveu os bens. Diz que isso impressionou o coração daqueles reis. O respeito deles por Abraão aumentou mais ainda. Viram as mãos de Deus sobre Abraão. Mas existe um detalhe aqui. O detalhe aqui é que tudo passou pelas mãos de Abraão e ele renunciou. Mas ele não renunciou à parte que pertencia a Deus. E ele deu-lhe o dízimo de todo o montante. Eu posso renunciar no negócio, a minha parte, é meu direito. Mas eu não posso renunciar à parte de Deus. Não posso renunciar àquilo que, em reconhecimento da vitória, das bênçãos, da prosperidade, pertence a Deus. Isso eu não posso fazer. Nós ainda vimos, na palavra de Deus, um outro personagem bíblico importante que chama muita atenção, o fato dele ter sido fiel ao Senhor, que é o servo Jacó. Em Gênesis, capítulo 28, nós vimos as circunstâncias em que Jacó viveu e o voto que ele fez.
Alguns entendem que aqui é como se tivesse instituído o dízimo, mas não é. Diz assim, Jacó: então em Betel, Jacó fez o seguinte voto: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me para comer e roupas para vestir, provendo-me o pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então, então o Senhor, meu Deus, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. Irmãos, ele estava aqui despido, praticamente despido. Tinha mal algum traje aqui para vestir, não levou mala, não andou até o aeroporto para pegar um voo. Aquele período todos andavam ou a pé e alguns a cavalo, mas Jacó estava pobre, diferente da circunstância que Isaac foi buscar uma noiva, foi acompanhado de um cortejo, né? Muitos bens, muito ouro. Jacó agora vai para a casa do seu tio, praticamente despido. Tem texto da Bíblia que diz que ele levou apenas um cajado e uma botija de água. Provavelmente um pãezinho, um pão, alguma coisa assim. Mas ele não sabia exatamente para onde estava indo e não tinha nada para ofertar ao que seria o pai da sua noiva, seu sogro. E ele faz aqui um voto com Deus. Ele não institui o dízimo, mas aquilo que ele aprendeu em casa, ele reafirma aqui: Senhor, de tudo que tu me deres, te darei o dízimo. Às vezes a gente faz votos quando está em dificuldade. Eu me lembro que uma vez eu estava no quarto da minha casa, eu era solteiro. O primeiro quarto era o meio onde batia o sol. E eu vi um irmãozinho, eu digo irmão porque hoje poderíamos ser irmão na fé. Ele não defende verdadeiramente os princípios, mas foi criado na igreja. O pai dele é um patriarca, os irmãos são pastores. E eu me lembro que ele falou assim, eu do outro lado, eu estava dentro do meu quarto, ele não ouviu, mas ouvi ele proferir um voto. E ele falou assim: eu voltarei para a igreja, serei fiel, falando para pessoas do mundo, por sinal. E hoje ele é um homem próspero, né? Tem alguns recursos e tal, mas infelizmente ainda não se entregou a Cristo. E que eu saiba também, ele não é um dizimista. O que acontece muitas vezes hoje em dia, que eu percebo, é que, assim como Jacó, muitos foram despidos financeiramente. Depois Deus os fez prosperar, uns são médicos, outros têm bons empregos, cargos públicos, outros prosperaram no comércio, mas infelizmente não cumpriram o voto. Uma coisa é a gente votar, né? Outra coisa é cumprir. Embora a Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Mas veja o que Jacó fez aproximadamente 20 anos depois. E conheço que não sou digno de toda bondade, lealdade e misericórdia com que o Senhor tem tratado a mim. Eu não tinha senão um cajado para atravessar o Jordão, e agora posso formar 2 exércitos. Foste tu com efeito que disseste: eu te acumularei de bênçãos, e tornarei a tua descendência como a areia do mar, que se não pode contar de tão numerosa. E disse que ele estava tão próximo, quando ele atravessou novamente o Jordão, que só de presente para o seu irmão Esaú ele deu aproximadamente 580 animais. É muito. Eu às vezes caminho por aqui, algumas trilhas, eu gosto de fazer trilha, né, trilha de pedestre, de bicicleta, e percebo que tem muitos currais aqui no sertão, no nordeste da Bahia, no nordeste do Brasil e no sudoeste da Bahia. Mas eu percebo que dificilmente eu encontro um curral com mais de 500 animais. É raro, geralmente é 10, 20, 30, 50, 100. Mas com mais de 500 cabeças é muito difícil. E esse foi apenas o presente, um percentual do que ele doou, né, para o seu irmão. Eu me pergunto, às vezes, temos fiéis entre nós? Sim, graças a Deus temos fiéis. Eu conheço pessoas que foram fiéis no pouco e hoje são fiéis no muito.
Mas existem também aqueles que eram fiéis no pouco e hoje são infiéis no mundo. Abandonaram a fé, a Cristo, ou às vezes estão na igreja, mas não são dizimistas fiéis. É impossível a pessoa ficar milionário e o valor dos seus dias não ser pouco. Mas o que diz a Bíblia? Devemos ser fiéis no pouco e no muito. Devemos ser fiéis quando ganhamos talvez R$ 500 por mês e fiéis quando um dia recebemos R$ 10.000 por mês. A bênção deve ser, Deus nos dá a bênção e a nossa proporção da devolução dos dízimos deve ser exatamente como Deus falou, 10%. Sermos fiéis naquilo que recebemos. Pois o Deus que foi conosco na bênção, quando éramos pequenos, terá o mesmo Deus quando nós prosperarmos e porventura nossos recursos serem multiplicados. E ainda que nós sejamos infiéis, mas Deus nunca é infiel, seja em sua palavra, seja em seu voto. Um outro personagem bíblico, inclusive no Novo Testamento, né? Existem aqueles que questionam o dízimo no Novo Testamento. Eu conheci irmãos que para aceitar a fé, a gente teve que, pela graça de Deus, fazer um trabalho especial com eles, porque eles vinham de uma linhagem, de uma igreja que não devolvia dízimo. E eles aceitaram todas as mensagens, mas falaram, olha, o dízimo não deve existir, né? A igreja da Reforma não prega dízimo não, né? Eu orei, fiquei tão temente, meu Deus do céu, isso pode ser o calcanhar de Aquiles. E aí, fui até eles e tive o privilégio de pregar o dízimo. E quando terminou, eles falaram, irmão, como é que faz para devolver o dízimo? Fiquei tão feliz. Para mim, aquele dia, eu me senti como Pedro, andando sobre as águas. Porque ali eu percebi que aquelas almas poderiam ser batizadas. Foi o último assunto que eu preguei para eles. Era o calcanhar de Aquiles e hoje eles são dizimistas fiéis, ofertantes fiéis, devolvem também as primícias. Deus seja louvado por tudo. Não existe um coração que não possa ser quebrantado pelo poder da palavra de Deus e o poder do Espírito Santo, quando eles permitem isso acontecer em sua vida. Mas eles tinham rejeição ao dízimo. Da igreja onde eles vieram, dízimo era algo absurdo, era como se fosse algo, uma blasfêmia. Mas vejam só, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele cita sobre o dízimo. Às vezes, é semelhante ao Velho Testamento, não fala o nome Jesus, mas se refere a Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 9, o apóstolo dos apóstolos, o fiel apóstolo Paulo, o homem que sofreu muitas chibatadas, passou por naufrágio, teve várias dificuldades ao pregar o evangelho, mas ele dizia assim, são as marcas que sofro por Cristo. Ele não atribuía os seus sofrimentos aos soldados romanos, não atribuía as dificuldades financeiras à obra, mas ele dizia, são as marcas que tenho em meu corpo por Cristo. Às vezes eu posso ser tentado a dizer, né? Por causa dos irmãos, por causa da igreja, por causa de fulano, por causa de Beltrano. Mas o cristão diz, as marcas que sofro por Cristo. Diz assim a palavra de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Quem serve no exército à sua própria custa, quem cultiva uma vinha e não se alimenta do seu fruto, quem apacenta um rebanho e não pode beber do leite que é produzido. Interessante isso, né? Mas na frente ele diz, assim o Senhor também ordenou aos que proclamam o evangelho, que vivam do evangelho, que igualmente possam viver do evangelho. Ou seja, aquilo que eu faço de lá eu tiro o meu sustento. Era um direito do apóstolo. Ele abriu mão dele. Principalmente com aos Coríntios, ele viu que a igreja ali tinha várias dificuldades e que muitos religiosos na época, de outras religiões idólatras, eles estavam muito de olho no ganho, na remuneração, aquilo que poderia entrar de recurso próprio para eles. Então o apóstolo ele chegou à conclusão que ali era melhor ele não receber dízimos. Que prova a gente tem disso? 1 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios, aliás, capítulo 11, versículos 7 e seguintes, a gente vê a prova que ele dispensou, no caso, o dízimo, e diz assim,
Será que cometi algum pecado ao humilhar-me com o propósito de vos exaltar? Pois vos preguei gratuitamente o Evangelho de Deus. Para vos servir, renunciei outras igrejas, não recebendo os recursos dela, o sustento financeiro abri mão. 1 Coríntios, versículos 11, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 7 e 8. Para vos servir, renunciei os recursos financeiros de outras igrejas. Ou seja, ele tinha direito a dízimo, mas dos coríntios ele não recebeu o dízimo. Por questão de circunstância, ele achou que para o evangelho prosperar ali seria melhor ele renunciar. E trabalhou duramente durante o dia pregando o evangelho, muitas vezes à noite fabricando tendas e vice-versa. Mas era um direito dele. E isso mostra claramente o dízimo e o sustento do ministério no Novo Testamento. Mas um personagem bíblico central, o principal da nossa história, o principal do povo de Deus, o principal para a nossa salvação, ele fala também sobre o dízimo. Fala pouco, esse é talvez, é provável, um dos únicos versículos que ele fala sobre dízimo. E como eu havia dito antes, não havia necessidade, era a crença geral de se falar sobre o dízimo. E Jesus pregou primeiro e unicamente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pregar aos gentios, aos estrangeiros, seria o ministério também dos discípulos, principalmente do apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios. Mas entre os judeus pregou Jesus, e não precisava falar de dízimo para os judeus. Todos criam absolutamente nesse princípio. Mas, pelo contrário, Jesus aqui adverte eles que era muito importante o dízimo, mas mais do que o dízimo, tinha outras coisas importantes. Diz aqui em Mateus, capítulo 23. Ai de vós, Mateus 23, versículo 23. Ai de vós, doutores da lei, e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro, do cominho. Eram especiarias judaicas. Mas tende descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Interessante, né? Aparentemente, Jesus desprezou aqui o fato deles doarem o dízimo. Mas o texto final explica. Deveis sim praticar estes preceitos. Quais? Os dízimos deviam continuar sendo praticados, mas principalmente o quê? A justiça, a misericórdia e a fé. Esses são os principais, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas sem omitir aqueles, os que estão distantes no texto, ou seja, o dízimo. A gente deve ser misericordioso, deve agir pela graça de Deus com equilíbrio. A religião de Cristo é a religião do equilíbrio, com justiça e também pela fé. Tem um texto da Bíblia que diz: sede misericordiosos e alcançareis misericórdia. Em dúvida, para não errar, ou se errar, erre pelo lado da misericórdia, não pelo lado da justiça, do rigor, mas pelo lado da misericórdia. No tribunal de júri, os jurados são constantemente advertidos pelo advogado de defesa. Se você estiver em dúvida pro réu, em dúvida em favor do réu, sede misericordioso, inocente, e não culpe. Se tiver certeza, é lógico, você vai agir de acordo com o que você tem certeza. Mas sem omitir aquelas. Qual elas? Nunca devemos negligenciar o dízimo, disse Jesus. Não negligenciemos o dízimo. Essa foi a palavra de Cristo. Mas se porventura alguém arriscar nesse caminho, existe uma advertência muito dura na Bíblia. Esse texto é muito usado pelos evangélicos, principalmente pelos pentecostais, né? Igrejas que defendem o princípio do dízimo. E ele fecha praticamente o Velho Testamento, né? O último livro do Velho Testamento, ele diz sobre esse assunto assim: pode um ser humano roubar algo de Deus? O que é roubar? É tomar à força, tomar com violência. O que é furtar? É tomar algo às escondidas, é diferente. Pode o ser humano roubar algo de Deus? No entanto, estáis me roubando. E ainda ousais questionar: como é que te roubamos? No dízimos e nas ofertas. Os que assim fazem estão debaixo de grande maldição, porquanto me roubais, a nação toda está me roubando.
Trazei, pois, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim que haja alimento em minha casa, e provai-me nisso. Olha, o Senhor chama e ainda prova. Assegura o Senhor dos Exércitos. Comprovai com vossos próprios olhos, se não abrireis as comportas do céu, e se não derramareis sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Muito forte esses versículos, né? Mas ele fala de maldição para aqueles que fraudam a Deus, e fala de bênçãos para aqueles que são fiéis ao Senhor. Hoje, no mantimento da Igreja de Deus, existe um equilíbrio. Qual? Como assim? Trabalhei 3 triênios como departamental de mordomia da Associação Bahia Sergipe, 2, os primeiros, Associação A Base, Bahia Sergipe, e o último é a Associação Baiana, a ABA, né? Pois houve divisão na associação. O que eu pude perceber foi o seguinte: infelizmente, irmãos, temos muitos inadimplentes entre nós. E eles escolhem as consequências dessa inadimplência. Divórcio, problema de saúde, problema na família, que é o maior dos problemas na família, né? Muito triste isso. Mas existe também os demais, aqueles que são fiéis. Os que são inadimplentes entre nós, inclusive membros, infelizmente não é um número muito pequeno. Mas, por outro lado, assim como existem inadimplentes no rol de membros da igreja, nós temos fiéis no mundo. Impressionante isso, né? Ainda essa semana eu recebi um envelope de dízimo de uma pessoa que não é membro da igreja, não frequenta a igreja. Veio acho que 1 ou 2 vezes em alguma reunião de oração das mulheres. Fiquei muito feliz. E não é de nossa igreja, é de outra igreja. Outra vez na porta de uma igreja apareceu alguém entregando um valor. Independente do valor, poderia ser R$10. O dízimo é proporcional ao que a pessoa recebe. Mas entregando um valor muito alto, fiquei surpreso com aquilo. A pessoa falou: olha, eu vim devolver aqui, porque creio que deve ser aqui. E puxou o carro e foi embora. Pessoa que você não sabe nem como tirar o recibo. Não diz o nome, não fala nada e vai embora. Não sei se já foi membro da igreja, se não foi. Então é esse o equilíbrio. Os que são fiéis, né, embora estando no mundo, não são pertencentes à igreja, não frequentam a igreja, compensa muitos que na igreja não devolvem. Mas nós escolhemos. Deus falou pra gente assim: escolhei antes o caminho da bênção, né? Para que prospereis. Isso envolve vários aspectos da vida: financeiro, familiar, saúde e principalmente a paz de espírito e a paz de consciência. É aqui eu e que você precisamos, diante de Deus e diante dos homens. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor repouse sobre nós a sua bênção, e que tenhamos em mente a fidelidade de Jacó, um servo de Deus, a fidelidade de Abraão, nosso pai da fé, a firmeza de Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador. E não venhamos a esquecer do ministério também do apóstolo Paulo, que muitas vezes sustentado pelo dízimo. E quando renunciou porque ele quis. Não quer uma lei. Deus nos abençoe para que possamos fazer parte dessa história. E que façamos parte da história do povo de Deus como aqueles que são fiéis ao Senhor. E não como aqueles que foram amaldiçoados. Que a graça de Cristo se renove em nossa vida, hoje e sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Com a mensagem que venhamos ser tocado profundamente, né? Quem ainda estiver com essa dúvida, que essa dúvida seja dissipada. E quem tiver com atraso, alguma coisa assim, que venhamos fazer uma Deus, colocar em dia, né, a nossa fidelidade para com Deus, porque isso é um dos itens, uma das condições para Deus ouvir as nossas orações. Obrigada, pastor, pela mensagem maravilhosa. Tem um texto de Ageu, capítulo 1, de 1 a 11, que eu acho muito interessante, que ele fala assim, que ele fala assim, que o bolso é um saquetel furado, né? E que as pessoas estão olhando muito para si, enquanto o templo de Deus está abandonado. Então, esse capítulo de Ageu assim, me marcou muito quando eu li. E ali fala, né, que Deus vai reter o orvalho,
vai reter tudo. E às vezes a pessoa trabalha feito um desesperado, coloca a sua prioridade por último Deus, e trabalha, e o bolso realmente é um saquetel furado. Nunca dá o dinheiro, nunca dá. Por mais que ele ganhe muito, mas nunca dá o dinheiro. Então, eu posso dizer por experiência própria que é uma bênção você ser um doador. É uma bênção. Deus multiplica de uma forma assim maravilhosa a quantia que você tem. Seja pequena, seja grande. É interessante, é extraordinário. Irmã Sandra, por favor, designe as últimas orações. Amém. Então, bom dia a todos mais uma vez. A gente vê hoje que tem muitas pessoas aqui participando, a gente fica muito feliz, 48 pessoas na sala. E tem uma pessoa aqui que eu vi aqui agora, o irmão Tito Caires, e gostaria de convidar para orar conosco, mas eu gostaria primeiro de convidar o irmão Cláudio Costa, que é o nosso mensageiro dessa madrugada, para fazer a nossa próxima oração, e em seguida o irmão Tito Caires. Para quem não sabe, o Tito amém. é o meu conterrâneo, viu? A gente nasceu e cresceu juntos. Um prazer. Então, vamos orar, né? Então, espera, eu vou passar os objetivos das orações aqui. Então, irmão Tito, você pode estar orando conosco logo em seguida, depois do irmão Cláudio, do pastor Cláudio, certo? Amém? Irmão Tito? Não respondeu. Deixa eu ver aqui, então. A irmã... Ok, irmã. Sim, então tá. Então, eu irei passar os objetivos. Amém. Então, Amém. pastor Cláudio, você irá estar orando. O objetivo da oração será pelos ministros, pastores, missionários e os voluntários e também suas famílias de modo em geral. Você irá estar orando por este objetivo. O irmão Tito irá estar orando pelos pedidos de oração que foram escritos aqui no chat. E a irmã Alexandra está com a oportunidade para designar uma terceira pessoa como terceiro objetivo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria convidar a irmã Saurina para fazer a última oração. Irmã Saurina? Oi, bom dia. A irmã Elilma. Bom dia, irmã Elilma. Bom dia. Irmã Elilma vai finalizar as orações orando por todos e por nós, que sejamos verdadeiros, que sejamos mordomos fiéis, né? Que tenhamos fidelidade nessa parte financeira com Deus. Oremos. Sandra, eu e a irmã Lilma que vai orar, é? Não, amada, a irmã Elilma vai finalizar. Ah, tá. Obrigada. Posso começar? Sim. Sim. Santo Deus que habita nos altos céus, antes de mais nada, graças te damos pela vida, pela paz, pela saúde, por mais um dia que vem raiar em nossa vida. Abençoe aqui aqueles que são ministros da tua palavra, que eles são pastores, que eles são missionários, que tua graça os sustente e que eles sejam fiéis ao chamado que tu fizeste em vossas vidas, seja na abundância, seja na escassez. Que tua graça os sustente e que o ministério deles seja próspero, Senhor. Que possam alcançar primeiramente a sua família e depois aqueles que estão ao vosso redor. Que seja um testemunho vivo do teu poder em suas vidas. Abençoe também os voluntários, Senhor. Assim como o apóstolo Paulo, em algumas fases da vida, foi voluntário, eles possam ser de coração, fazendo para o Senhor, não para os homens. Que façam o melhor, que sejam missionários que levem a tua palavra, que dêem um bom testemunho de ti diante da sociedade, que suas ferramentas sejam a Bíblia, os folhetos, livros, sejam livros de saúde, sejam as literaturas do período de Impacto e Vitória, que possamos andar como pessoas que são armadas pelo poder da tua palavra. Que teu Santo Espírito ilumine a vida de nossos queridos pastores, nossos queridos ministros e também daqueles irmãos que são voluntários em pregar a tua palavra. Que possamos ser usados por ti na conclusão da tua obra.
possamos ter o privilégio de ver Jesus voltar em vida. E se porventura tivermos falecido, possamos estar entre os ressuscitados na primeira ressurreição. Abençoe também esse grupo de irmãs de oração, irmãos de oração. Teu Santo Espírito seja à frente deles. Que possas prosperar para a honra e glória do teu nome e para a própria salvação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Pai nosso que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, te agradecemos pela vida, pela saúde, por esse privilégio, Senhor, que está aqui participando dessa reunião. É um assunto tão sagrado, que é sobre a nossa fidelidade para com Deus. Obrigado, Senhor, pelo conhecimento da palavra, por ter compreendido, Senhor, que temos que fazer parte dessa mordomia cristã. Obrigado por ser dizimista. Obrigado, Senhor, porque desde criança nossos pais nos colocaram no caminho sobre esse assunto de fidelidade para com Deus. Nós te pedimos, Senhor, nesse momento, pelos pedidos que foram feitos, foram manifestados aqui nesta manhã. Tu conheces a necessidade de cada um dos teus filhos. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que dê prosperidade ao teu povo, principalmente nós aqui dessa associação. Nós reconhecemos que o Senhor é dono de tudo, da prata, do ouro, que o Senhor também é dono de nossas vidas. Nos ajude, Senhor, principalmente naquele momento que recebemos os nossos auxílios, que possamos colocar Deus em primeiro lugar, possamos reconhecer que somos financiadores do trabalho, do Evangelho, e nos ajude também, Senhor, que na parte que ficamos, possamos utilizá-los na necessidade dos pobres, das viúvas, dos órfãos. Possamos também reconhecer que somos responsáveis, Senhor, pela manutenção da tua igreja, falando aqui das ofertas. Tire, Senhor, do nosso coração o egoísmo, para que possamos reconhecer, Senhor, que somos responsáveis por salvação das almas. Abençoe este grupo, abençoe a irmã Alexandra, que está à frente desse trabalho. Te pedimos também em favor do seu filho, que ele está com ele, Senhor, nos momentos da sua vida, essa decisão que ele tomou, Senhor, que o teu Santo Espírito possa estar ao lado dele, que ele possa reconhecer o retorno, possa enxergar o caminho de volta à igreja. Queira abençoar as mães que estão aflitas, Senhor, que estão seus filhos afastados do caminho, seus pais. Nós conhecemos, Senhor, a palavra, que antes da porta da graça se feche, Senhor, será o último convite para essas pessoas que estão fora dos teus caminhos. Nos ajude, os fortaleça para que eles possam voltar antes que seja tarde demais. Abençoa a tua igreja espalhada por este mundo. Abençoa o ministério. Abençoe, Senhor, todos os teus filhos voluntários que continuem trabalhando em prol das almas que Jesus Cristo morreu naquela cruz por cada um de nós. Pedimos prosperidade, Senhor, a teus filhos aqui dessa associação. Abençoe cada chefe de família, abençoe cada trabalhador. Abençoe aqueles, Senhor, que estão à procura de emprego, trabalho, que o Senhor possa abrir as portas. Abençoe a comportagem, Senhor, da tua igreja. Sabemos que diminuiu muito o número, mas aqueles que estão, Senhor, batendo de porta em porta, entregando aquele folheto, levando a mensagem de saúde, abençoe essa juventude, que eles possam, Senhor, ser verdadeiro ministro da página impressa.
Abençoe o dia de hoje, fique conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos concede, as bênçãos que o Senhor nos tem derramado cada dia, somente pelo fogo divino. Estamos aqui, Senhor, em tua presença. Venha ouvir nossas súplicas, nossas orações, abençoando cada um de nós, dando uma nova vida, um novo coração, que nós possamos resplandecer por amor a Ti, que nós possamos ser homens e mulheres fiéis. Obrigada por tudo, porque nós somos apenas mordomos. Ajude-nós a ser fiéis, Senhor, um pouco e também no muito. Que o Senhor abençoe cada componente deste reunião de oração, cada família, cada lar, que põe em nossos corações a fidelidade para contigo, que nós possamos reconhecer que o Senhor é o dono de tudo, que apenas somos administradores aqui na terra, possamos ter o desejo de ser fiel nos dízimos e nas ofertas, para que nós possamos receber as tuas bênçãos celestiais. Abençoe também aquelas pessoas que doam, pessoas que não conhecem essa verdade, mas são doadores fiéis, que o Senhor possa abençoar. Abençoe também, Senhor, e ajudando também algo que está impedindo de ser fiel, que o Senhor possa colocar fidelidade, nos transformar. Ajude cada dia mais nos dedicar na tua obra, para que nós possamos resplandecer por amor a ti. Essas bênçãos eu te peço, que seja feita também a tua vontade, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Deus venha ouvir nossas orações. Bom dia, irmão Heber, seja bem-vindo. Que todos sejam bem-vindos na reunião. Lembrando que hoje nós temos parte dos filhos de fé. O tema de hoje falamos de dízimo, né? E hoje vamos falar sobre mente empreendedora com o irmão Rudilon Faria. Palestra maravilhosa, já assisti. Para trazer aqui para vocês. Vocês vão amar a palestra. 8h da noite. Então vamos concluir. Desde já agradeço a presença de todos, presença mais uma vez, pastor Cláudio. Obrigado por participar conosco aqui mais uma vez. Eu que agradeço, irmão. Vamos concluir. Em nome do Senhor Jesus Eu Cristo. quero assistir. Ok, irmão, vamos enviar o link. Em nome do Senhor Jesus, Obrigada. concluímos esta reunião de estudo e oração. Que a paz e o amor de Jesus esteja em cada coração e principalmente seu Espírito Santo. Amém. 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 Busquem a Jesus.
do teu coração, ó, mantém a esperança, Jesus vai te amparar. Se tens problemas, Ele pode te ajudar. Alguém orando por ti, alguém orando por ti. E quando vem dor ou tristeza invadir teu coração, alguém existe orando por ti. Sardiloso te envolve, ouvir